Para você pegar sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 7 e 8. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, capítulo de número 1, versículo 7 e 8. Quanto você acha? Obrigado, irmão. Eu já louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pela vida de cada parente seu aqui representado. Eu agradeço ao meu pastor presidente Rio Santana mais uma vez o convite. Amém? Todos acharam? 1 Samuel, capítulo de número 1, versos 7 e 8. Prometo que não vou me alongar. Eu sei que todos estão com frio, mas saiba que é através da tua caminhada que a vitória vai chegar. Está escrito assim nas Sagradas Escrituras, em 1 Samuel 7 e 8. E assim fazia ele, de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, e assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás mal o teu coração? Não sou eu melhor de que 10 filhos? Podereis assentar, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. Segundo os estudiosos, vai dizer que o livro de Samuel, ou para ser mais preciso, 1 Samuel, é da sua autoria própria. E ele vai escrever esse livro até os fins dos seus últimos dias, até o capítulo de número 25. E quem vai dar continuidade são dois profetas, Gate e Natã. Samuel vai fazer questão de narrar o seu nascimento, ou quem sabe talvez a história da sua mãe, uma bela história que todos aqui já conhecem, a história de Ana, ao qual o significado do seu nome é cheia de graça. Sabe que eu e você, príncipes e princesas do Senhor que se encontram aqui nesta noite, somos cheios da graça pela sua misericórdia. E Samuel teve um marco importante nessa história, porque Samuel ele nasceu no período de juízes, ali nos últimos dias do juiz Sansão. Samuel ele teve o privilégio de ser o último juiz, de ser um sacerdote, de ser um profeta, a qual ungiu o primeiro rei da Bíblia e também ungiu o segundo rei da Bíblia, um homem a qual ganhou o título de amigo de Jesus e que tinha o seu segundo coração, o rei Davi. Samuel vai fazer questão, irmão, de contar detalhes por detalhe, que para muitos vai achar que é uma encheção de linguiça, mas como já diziam os pregadores lá fora, que um texto sem um contexto é um pretexto para uma heresia. E eu quero que você saia daqui esta noite sem nenhuma dúvida sequer, porque uma linda história dessa de superação, ela se mantém de pé e inspiração para mim e para a tua vida. Dias atuais a qual muitos só buscam colher e não fica preocupado em plantar, porque aqueles que tentam colher o que não plantou, acabará colhendo aquilo que não queria. Aqueles que não cavam o poço para beber a sua água, acabará morrendo de sede. Aquele que não se levanta para acender a luz, não pode reclamar da escuridão. Meu Deus, aleluia! Precisamos entender, irmão. Eu poderia falar uma, duas, mas muitas coisas. Primeira, que temos um Deus lindo, grande e maravilhoso, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre na minha e na tua vida. E outra coisa, aprender a respeitar o tempo, porque todos aqueles que plantam pouco, vai colher pouco, é óbvio, mas todos aqueles que plantam muito, muito também colherão. Mas para colher, irmão, é necessário plantar, e para plantar requer um trabalho. É preciso arar a terra, cultivá-la bem, semear a semente, regá-las todos os dias,
ficar de olho ali na planta, de repente colocar uma espora, ficar de olho quando ela estiver florindo, quando ela estiver colocando fruto, para que o Adão ele não venha roubar. Não é verdade? Então vamos viajar nessa história. Ele vai fazer questão de narrar desde o início. Ele vai começar falando do seu pai, um homem chamado Eucana, que morava na região montanhosa de Efraim, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tor e filho de Zuf. E todos eram efraimita, mas não porque eles eram da tribo de Efraim. Pelo contrário, esses homens eles eram levitas da casa do Senhor. Mas como é que pode isso? Vou te falar como é que pode. Porque os levitas foram o único que não ganharam terra naquelas partilhas de bem. Então eles tinham livre arbítrio de habitar na tribo a qual ele queria. E o seu descendente, ele estava habitando ali, naquele exato momento, na tribo de Efraim. Irmão, por mais que seja difícil o processo, por mais que seja difícil o lugar, por mais que seja difícil a situação, por mais que seja difícil a luta que você está passando, o que você está enfrentando, ela não vai definir o teu caráter, ela não vai definir a tua vida, ela não vai definir o teu futuro. Cabe a você se vai ficar prostrado ou se você vai reagir. E o texto vai dar continuidade, dizendo que aquele homem, ele possuía duas mulheres, e a primeira é Ana, a qual ele amava, e a segunda é Penina. Eu esqueci de falar o título. Eu não gosto muito de pregar em cima de título, porque eu fico preso, mas eu queria dar um título. Aí o Senhor foi, me confrontou e me deu um outro título. Eu falei: Senhor, isso é bem pesado, como é que eu explico isso para a igreja? Agindo certo, porém da forma errada. E quantas das vezes nós agimos certo, mas da forma errada? Porque o meu certo não é o certo de Deus. O teu certo, de repente, não é o certo de Deus. A Bíblia vai dizer que enganoso é o coração do homem. E muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo certo. Estamos muitas das vezes fazendo certo, mas porém de forma errada. Me explica isso, irmão Edinaldo, vou te explicar. Eucana, ele era levita. Eucana não tinha Bíblia, mas ele tinha a Torá. Eucana, ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas agora ele tem duas mulheres. Mas isso era um projeto que Deus tinha para a vida daquele pessoal naquela época? Não. Lá em Gênesis vai dizer que o homem se juntou-se à mulher e tornou-se uma só carne. Mas o Senhor permitiu. Para quê? Para que eles viessem ser uma população extremamente grande. Me explica mais, irmão Edinaldo. Lá no meu trabalho, todo mundo aqui trabalha, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que no seu trabalho você tem EPI, mas nem sempre a gente usamos o nosso EPI. De repente a gente acha desconfortável, porque machuca, mas é importante. Estamos agindo certo? Sim, porque estamos trabalhando, estamos levando sustento para a nossa casa, nosso pão no dia a dia, mas porém de forma errada. Aí quando vem um acidente que se machuca, corta o dedinho, não tem o que culpar. Vou culpar quem? Deus? Por eu ser inconsequente? Não, a culpa é minha, irmão, por não ter usado o equipamento, por ter agido certo, porém de forma errada. E aquele homem, ele vai de ano em ano adorar o Senhor. Da forma certa? Sim, porém do jeito errado. Aquele homem, ele sabia que lá em Êxodo, o Senhor ele tinha estabelecido que devia ser cultuado 3 vezes ao ano, e era 3 festas. A primeira festa de Páscoa, a segunda a da colheita e a terceira do tabernáculo. O que é que isso nos prova e nos mostra? Que nós devemos adorar o Senhor em todos os tempos. Não só no tempo de alegria, não só no tempo que nós estamos ganhando, não é só no tempo que as portas estão abertas, não é só no tempo que estamos com o carro do ano, com a despensa cheia. Nós temos que adorar o Senhor em todos os tempos. Aí vai entrar nossa amiga Penina. Penina estava adorando de forma certa? Estava. Ela
estava indo para a igreja, porém de forma errada. O texto vai dizer que toda vez, vamos trazer para o dia de hoje, que ela ia para a igreja, ela fazia questão de provocar Ana. Tu não vai conseguir. Não sei por que tu vai para a igreja. Já se passaram 18 anos. Não falo eu, falo estudioso, baseado na idade dos filhos que ela teve. Tu ainda não desistiu? Já são aproximadamente 18 anos que tu sobe, que tu desce, que tu sobe e que tu desce. E a nossa vida é semelhante a isso, né? Porque eles moravam na região alta de Efraim, região montanhosa, e para ir para onde eles iam adorar em Siló, tinha que passar pelo vale, ou seja, eles tinham que descer e depois subir. E a nossa vida é assim. Se tu quer vitória, irmão, primeiro tu desce, para depois tu subir. Porque por maior que seja, imagina só você, um avião, ele precisa de alguém para empurrá-lo. Ele é grande, ele voa, mas ele só anda para frente. Para trás tem que ter alguém para empurrá-lo. Ele necessita e precisa da ajuda de alguém. E a menina, ela vai fazer questão de provocá-lo. De novo você aqui, tu está indo fazer o que na igreja? Tu já viu que tu não vai conseguir? Já se passaram 18 anos. E muitas das vezes nós somos guiados por pessoas, e talvez nós erramos por tomar exemplos errados. Porque Ana, de repente, ela sabia que aquilo ali estava errado. Ela precisava adorar o Senhor em todo o tempo, mas ela só tinha direito de uma vez só por ano, porque o seu marido a levava. Mas o texto vai fazer questão de dizer que ele amava Ana. Poderia amar Penina, mas ele amava Ana. E o Senhor, ele nos ama. Se não fosse a misericórdia dele em nossa vida, nós seríamos consumidos todos os dias, porque todos os dias são dias maus. Você já parou para pensar quantos a Saúde já desceu a sepultura e ainda vai descer e não sabe, e tem desperdiçado o seu momento, um momento esse que é muito importante, porque nós não sabemos quando vai ser o último abraço, quando vai ser o último beijo, quando vai ser o último tchau, quando vai ser o último dia que você está me vendo aqui. De repente amanhã pode chegar a notícia: ih, cadê o irmão Edinaldo? Não sei. E de repente você tem a oportunidade de falar para alguém que Jesus te ama, que Jesus tem um projeto na tua vida, e muitas vezes nós nos calamos, nós nos acovardamos e nós deixamos de fazer o que é certo e achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas porém da forma errada. Os irmãos Caim e Abel, a um o Senhor deu o dom de cuidar dos animais, o outro de vegetais. E agora o nosso amigo Abel, ele vai cultuar o Senhor, ofertar ao Senhor. É da forma certa? É. Agora o nosso amigo Caim também vai ofertar ao Senhor. Está da forma certa? Tá. Porém do jeito errado. Ele não se atentou a fazer como o seu irmão fez. Não separou as melhores coisas, as melhores ofertas. De repente ele catou ali o pior vegetais ali na pressa. Eu vou levar isso aqui tá bom, isso aqui tá bom. E o nosso amigo Abel não, ele se atentou. Ele falou assim: esse cordeiro é do Senhor. Ninguém o toca, ninguém o bate, ninguém machuca. Ele tem que ser alimentado 4 ou 5 vezes por dia. Ele não pode passar sede, ele não pode sentir frio, ele não pode sentir calor, porque esse cordeiro não é meu. Esse cordeiro, ele é do Senhor. Aleluia. E muitas das vezes nós erramos por achar que estamos fazendo certo, porém de forma errada. O nosso amigo, lá de Juízes capítulo 6, agora faltou a memória, Gideão, o texto vai dizer que o Senhor recebe o que ele ofertou. Ele ofertou um cordeiro, ofereceu ali um molho, mas lá na frente o Senhor repreende: Gideão, tu me oferece um cordeiro, quando na casa do teu pai tem um boi cevado de 7 anos?
que teu pai está guardando para oferecer a Baal, não. Eu quero esse boi aí para mim. E muitas das vezes a gente fica impossibilitado. Nós podemos se doar mais e nós se retrucamos. Se envolva mais, irmão. Se entrega mais. Todos nós somos capazes de cantar, de pregar, seja lá o que for. Entendeu? Uma grande viagem ela começa no primeiro passo. Pastor, ele me convidou para pregar, mas eu poderia sim ou não, porque dentro de nós habita dois homens: um triste, um alegre, um bravo, um calmo, um valente, um covarde. E no final, só vence aquele que eu e você o alimenta melhor. Qual homem você está alimentando na tua vida? O valente ou o covarde? O feliz ou o triste? A escolha é tua. E aquela mulher, ela vai, irmão, em direção ao templo, todo ano, e ela não desiste, porque a vitória ela vem pelo caminhar. Eu sei que a fé ela vem pelo ver, mas a vitória ela vem pelo caminhar, através da minha e da tua caminhada. Uma hora ela chega, como diz o ditado popular lá fora, que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto insistir, irmão, uma hora a gente consegue, e o Senhor está lá só nos testando. Já imaginou você cavar um poço 25, 30 metros e você acha que não vai dar água, e falta tão pouco para você encontrar água, você desiste. De repente era só mais 10 centímetros, de repente só uma enxadada e a água ia jorrar. E muitas das vezes as pessoas têm desistido. Por quê? Por não persistir. E a vitória está tão perto, está tão do teu lado, e justamente naquele dia que você deixa o cansaço de vencer, aí você vai falar assim: hoje eu não vou para o culto. É exatamente naquele dia que o Senhor quer mais falar contigo. Então você volta para casa no caminho e fala assim: obrigado, Senhor, era aquilo que eu precisava ouvir. Já aconteceu isso com vocês? Comigo tem acontecido várias vezes, irmão. A minha esposa não está aqui não, ela está em casa, está passando mal, o pessoal estava um pouco alto. E eu costumava dizer aqui que às vezes eu chegava do trabalho, eu vou lá ler, aí a casa tinha um sofá, agora não tem mais. Quando chegar em casa, eu queria me pegar. Irmão, você estava no sofá, aí o sofá me abraçava, mas não era porque era confortável, não, porque ele tinha um buraco. Aí quando eu sentava, não dava vontade de sair dali, não, irmão. Eu botava lá na TV, um dia como hoje, frio. Tu acha que é para pouco, irmão? É só para vocês que são vitoriosos, é só para vocês que são mais que vencedores. Não é para todo mundo não, irmão. Ser crente não é fácil. Ser crente é luta e pós-luta e mais luta. E tem hora que a gente chega assim e começa a questionar o Senhor. A gente não questiona o Senhor, mas a gente fica com o Senhor. Não era só um leão por dia? Soltar a manada toda, parece até que todo aquele filme mandar cascar. E eu estou correndo, os leões correndo tudo atrás de mim. Tem gente aí que não está tomando conta do seu leão, não, irmão. Eu estou tomando conta do leão dos outros, não é assim? Às vezes que a gente está tomando conta de vários leões, são tantas lutas, mas o Senhor ele tem sempre uma saída, ele tem sempre um escape, ele tem sempre a arma certa para mim e para você saber guerrear. Aleluia. E o Senhor não fala com ninguém prostrado. Primeiro ele chama assim: levanta, se levanta que eu quero falar contigo. E é necessário as teminas, os levantes. Isso são combustível, irmão, para mim e para a tua vida, para quando no final a gente chegar e falar assim: deu certo, porque até aqui o Senhor, Ele me ajudou. Aleluia. Não é verdade? Existia uma pequena cidade no interior, eu sigo para o interior, e nessa cidade existia um garotinho. O garotinho nunca tinha ido no circo. E o belo dia passa o carro de som, anunciando que era a última semana do circo naquele local. O garotinho ele sai, ele olha na janela, passa ali diversos animais, coisa que ele nunca tinha visto. Os olhos dele começam a brilhar e bate aquela sede no coração dele. E ele fica aguardando o pai ansiosamente chegar. E o pai, quando chega no trabalho, um pouco cansado, um pouco nervoso, ele começa a perturbar o pai, pastor. Pai, você pode me levar no circo hoje? Por azar do garotinho, naquela semana o seu pai tinha acabado de trocar de turno. Ele trabalhava durante o dia e naquela semana ele ia começar a trabalhar à noite. Ele olhou para o filho, respirou e disse: filho,
nós vamos no circo. Só que essa semana não. O papai vai estar trabalhando à noite. Mas eu te prometo que sábado pela manhã vai ter matinê e o papai te leva. Tá combinando assim? 10 horas da manhã? Tá bom, papai. O pai vai dormir. E quando ele amanhece o dia que vai caçar o sapato, tá lá o bilhetinho. Pai, não esquece o circo. Ele tira o bilhete, calça o sapato, vai lá no banheiro. Quando ele chega no espelho do banheiro, está escrito com o batom da mãe: pai, não esquece o circo. E assim ficou até a quinta-feira. Pai, não esquece o circo. Quando foi da quinta para sexta, o garoto já não se alimentava, o garoto ele já não dormia, o garoto ele já estava ansioso, querendo ir para o circo. E enfim chegou o sábado. 5 horas da manhã o garoto acorda, se arruma, toma banho, penteia o cabelo, está na porta do quarto batendo, acordando seu pai. O pai olha para o filho: filho, o que houve? Não, pai, eu vim lembrar o senhor que hoje tem circo. Mas filho, são 10 horas, ainda são 5 horas, vai dormir. Ele: não, pai, prefiro ficar acordado, vai que o senhor esqueça. 10 horas pontualmente, quem estava na primeira arquibancada do circo? O pai e o garotinho. E ali chega o apresentador do circo, respeitava o público, aquela coisa toda, agradecendo. O garotinho, acabou o circo, irmão. O pai pega o filho, leva para casa. 3 horas da tarde o garotinho acorda: pai, o circo. Não, filho, nós estivemos no circo, foi pela manhã, pena que você dormiu. Irmão, quem não aprende a confiar no Pai, acaba aprendendo os espetáculos da vida. Devemos aprender a confiar no Pai, porque, como foi falado aqui pela boca do irmão Eduardo, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, é porque ele garante, irmão. Por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a provação, por mais difícil que seja o teu dia, por mais difícil que seja o teu trabalho, mas se ele cumpriu, ele garante. Ele derramou sobre mim, sobre a tua vida, um espírito de autoridade. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Aquela mulher, ela se estava prostrada ali, mas ela chega, baixa, só foi até aqui. O texto vai dizer que aquela mulher, ela se levanta, ela começa a caminhar, ela vai em direção ao templo, e quando chega naquele templo, ela começa a orar. E de repente pode ser a melhor oração que aquela mulher ela tinha feito durante aqueles diversos anos, porque muitas das vezes nós pedimos um carro, pedimos uma casa, pedimos um emprego, mas nós não somos corajosos o suficiente de dizer: Senhor, se tu abrir aquela porta, o primeiro salário que o Senhor colocar em minha mão, eu vou dizimar, eu vou ofertar naquela igreja. Senhor, se tu me der aquele carro, eu vou começar a botar na obra, eu vou levar o irmão para cima, eu vou levar o irmão para baixo, eu vou levar o irmão para o monte, eu vou botar o carro, Senhor, na obra. E muitas das vezes as pessoas pegam o carro para quê? Para tirar onda. Mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Como o meu irmão Eduardo, ele falou, ele é Deus do presente. Como é que é? Ele é Deus de hoje e Deus do futuro. Ele está lá na frente enxergando, ele vai dizer assim: irmão, se eu te der o carro, tu pode se desviar, tu não vai me buscar como tu me buscava antes. Irmão, se eu te der o que tu está pedindo, tu não vai fazer o que tu fazia antes. Porque o Senhor, irmão, ele só dá ali no limite. Quem lembra quando o pessoal estava no deserto? Que foi a hora que o Senhor falou assim: ó, não pode juntar os pães, porque se vocês juntarem, amanhã vai estar podre. O Senhor quis dizer em outra palavra assim: ó, vou te dar o necessário hoje, porque se eu te der tudo, amanhã tu não me busca. Porque se eu te der pão por uma semana toda, quinta-feira tu não está indo na igreja. Se eu te der pão por um ano todo, aí que tu não vai vir na igreja mesmo, tu não vai vir quinta, tu não vai vir domingo, tu não vai vir segunda, tu só vai vir na igreja quando teus pães acabar. Então eu vou te dar só o necessário de hoje, para quando for amanhã tu vai novamente me buscar. Amém, irmão? Eu poderia me prolongar, mas eu vou deixar só até aqui. Eu prometi para o meu irmão Eduardo assim: irmão Eduardo, 9h15 eu encerro, eu não quero fatigar ninguém. Irmão, por mais que seja luta, é necessário que você continue lutando. Bem? Quero virar o ministro de louvor, meu pastor presidente Igor Santana. Agradeço mais uma vez a minha rica oportunidade. Tá bom? Até a próxima, se Deus voltar. Até lá.